Capítulo 8. Desenvolvimento do cristianismo. Qual a razão para que um indivíduo, ao apontar as faltas e defeitos do mundo, movido pelas mais sinceras e honestas intenções, visando propor melhorias e assim oferecer luz e progresso, sem qualquer espírito de polêmica, seja julgado em seguida como um inimigo com intenções agressivas, sofrendo toda sorte de pressão para se calar? Porque o ato de fazer observações com uma finalidade de bem para compreender e esclarecer é entendido na prática como uma crítica agressiva e uma ofensa. Seria lógico supor que tal indivíduo, ao se deixar levar por semelhante mal-entendido, deve ser um ingênuo e, por isso, deixa-se iludir pelos sinais exteriores, não vendo a verdade oculta atrás destas aparências. A realidade é outra coisa. A forma mental humana, instrumento que fornece a verdadeira unidade de medida do juízo, formou-se através da luta pela sobrevivência, pela qual se é levado a ver tudo em função dela. Eis que, na verdade, os ideais, se quiserem existir na Terra, devem sujeitar-se a esta lei de luta, incorporando-se nas formas que os representam para permanecer protegidos dentro de castelos armados. Nesta condição, qualquer apreciação feita por estranhos é julgada como uma ação de guerra, de ataque e defesa, sendo considerada suspeita como uma intromissão indevida na casa alheia, que o dono deve defender acima de tudo. Esta é a realidade e é por isto que a exposição de uma ideia, na busca pela verdade, tende a se transformar em polêmica, pois o instinto humano leva a interpretar tudo em sentido agressivo. A paixão é vencer para submeter e dominar, e não para subir espiritualmente. Se o interesse fundamental estivesse no aperfeiçoamento, condição na qual a vida é vivida em função de um ideal superior a alcançar, então uma crítica razoável, com um fim benéfico, deveria ser não apenas agradecida, mas também considerada uma oferta amigável, da qual se poderia aproveitar para ascender. Mas o ideal interessa a bem poucos, e o aperfeiçoamento menos ainda. Deste modo, a crítica é entendida não apenas como um estorvo inoportuno, do qual todos se afastam porque exige um esforço que ninguém quer enfrentar, mas também, e pior ainda, como um ataque de um rival, cujo julgamento visa tão somente mostrar deficiências e aproveitar-se para destruir. O que prevalece, então, não é a procura da verdade, atitude cuja tendência é reverter em ataques demolidores e que por isso é sufocada, mas sim o princípio de autoridade, porque a preocupação principal na terra é manter a disciplina e a obediência dos súditos, e não conhecer e subir. O instinto fundamental do homem não é a conquista da verdade, mas sim a revolta. Também nas religiões, cada lei somente se torna válida pela força, ainda que tal submissão seja obtida através da opressão psicológica, armada de sanções e castigos adequados para infligir dano, até mesmo espiritual, aos transgressores. É assim que o instinto de defesa do grupo leva à inibição da discussão esclarecedora do pensamento, congelando-o em afirmações dogmáticas, pois o mais urgente para sobreviver é estabelecer as posições de comando e de obediência, constituindo uma ordem que impõe barreiras e luta contra todas as outras. Este é o motivo fundamental da vida, o qual todos entendem e ao qual tudo, portanto também o espiritual, é levado e reduzido. Explica-se assim porque ao legítimo desejo de evoluir e fazer evoluir, responde-se num ato de defesa com um levantamento de barreiras. Em toda aproximação entre humanos, a primeira ideia que surge, por instintivo produto do subconsciente,
resultado do passado feroz que o construiu, é a de alguém que se aproxima de nós não para nos ajudar, mas sim para nos agredir, e que, portanto, deve ser inevitavelmente tratado como inimigo. O mal entendido decorre do diverso grau evolutivo dos seres, o que implica em formas mentais diferentes, funcionando cada uma em relação a pontos de referência opostos, em função da terra ou do céu, ou seja, em função da atual fase animal de evolução ou da mais avançada fase futura, hoje antecipada teoricamente pelo ideal. É natural que cada um não possa ver senão com seus próprios olhos, percebendo, portanto, somente o que estes possam ver. Foi assim que a casta político-religiosa, então dominante, julgou Cristo, porque ela só foi capaz de ver nele um perigo para os seus próprios interesses terrenos, que pareciam ameaçados por um reformador da lei. Elas não compreenderam nada da verdadeira função dele, que era dar um grande impulso ao progresso da humanidade. O mesmo fenômeno de incompreensão repetiu-se em casos menores com todos aqueles que seguiram Cristo ao longo do mesmo caminho. Esta é a razão pela qual, com uma forma mental emborcada, entende-se tudo ao contrário, de modo que o impulso para melhorar é tomado como um ato de agressão, produzindo assim uma reação de defesa em vez de gratidão. O mal entendido é natural, porque na Terra há de fato outro significado para a presença dos ideais, que existem aqui na forma de castelo armado, dentro do qual se aninham interesses e que são sustentados apenas enquanto servem para defender tais interesses. É assim que surgem nas religiões o fanatismo, o sectarismo e o proselitismo, prevalecendo o espírito gregário sobre o espírito da verdade. Prefere-se então o cúmplice amigo em vez do idealista, que, sendo amigo apenas do ideal, pode ainda se tornar inimigo, porque está situado nos antípodas dos interesses terrenos. No entanto, o grupo religioso pode se opor a tais intromissões por parte do idealista com um justíssimo argumento, abre aspas, nós estamos em nossa casa, que foi por nós construída em terreno de nossa propriedade. Por isso temos o direito de mandar aqui e de impor a nosso modo a nossa verdade, expulsando os estranhos que pretendem, a seu modo, impor a sua verdade. Fecha aspas. Argumento justo, mas terreno. E uma potência espiritual que recorre a ele, apoiando-se na terra em vez do céu, pelo menos nesse momento não é espiritual, porque abdica da sua verdadeira posição superterrena, reduzindo-se a um grupo humano que, como todos os outros, defende com argumentos humanos os seus interesses. Então, já que não pertence a Deus, mas sim ao mundo, ela que fique no mundo, deixando de se misturar e de utilizar para as finalidades mundanas o ideal, o espírito e o divino. Não se pode ao mesmo tempo servir a dois senhores. Não é possível seguir dois objetivos opostos, o espiritual e o temporal, sem o risco de acabar utilizando o temporal a serviço do espiritual. Portanto, a religião é uma organização humana que usa os métodos humanos e que, como tal, deve ser considerada. Os dois pontos de vista são demasiado diversos para poderem coexistir sem que um dos dois deva ser afastado. Para o involuído, o centro da vida está na terra e no presente, constituindo-se de interesses materiais. Ele considera a vida mais ampla na eternidade, depois da morte, apenas um prolongamento nebuloso no qual pensará apenas em último lugar, depois de haver se esgotado a atual, aquela que vale para ele. Para o evoluído, o centro da vida está além da terra e do presente. Ele considera que sua vida atual vale somente em função de uma outra, maior, situada na eternidade, que ela não é um fim em si mesma,
mas apenas um meio para preparar e alcançar a realização de finalidades mais longínquas. Assim, perante diferentes amplitudes de horizonte, o problema da vida é conduzido de modos diversos. Enquanto o homem prático realiza-se imediatamente na Terra, o idealista realiza-se a longo prazo depois da morte, mas seguindo um plano muito mais vasto. Os seus interesses estão fora do mundo. As duas formas mentais são reciprocamente uma o emborcamento e a negação da outra, estando por isso empenhadas em se condenarem uma à outra. É assim que na Terra fica-se grato não ao amigo de verdade, mas ao amigo do grupo. Para o evoluído poder ser aceito pelo involuído, é necessário ele se abaixar ao nível deste, que lhe paga esse abaixamento, garantindo-lhe o bem-estar. Se o idealista não se deixa domesticar pelo grupo, é expulso dele. Dessa forma, é aceito quem coopera no interesse material do grupo, enquanto é repudiado quem deseja levá-lo ao plano espiritual. Ao invés de quem pensa e discute para compreender e avançar, deseja-se quem crê e obedece para servir e não incomodar. Isto moralmente prejudica o grupo, mas não o indivíduo, cuja vida espiritual ninguém pode limitar, dado que não se necessita do próximo para falar com Deus. O cristianismo foi implantado por Cristo em posição de antagonismo contra o mundo, e se teve de adaptar-se a este ambiente, não foi culpa sua, pois esta era uma condição necessária para ele poder sobreviver. Mas o fato é que tal sobrevivência teve de ser paga com a corrupção do ideal, que a religião afirmava representar, razão pela qual o ideal, em grande parte, tornou-se mundano, contentando-se assim em se realizar na terra apenas no espaço concedido a ele pelo mundo, senhor na própria casa. Sem dúvida, a evolução se fará de maneira tal que, no fim, Cristo vencerá. Mas na fase atual, após 2000 anos, verificamos que, ao invés do ideal ter vencido o mundo, foi o mundo que venceu o ideal. É verdade que a vida deste germe está cheia de imensas possibilidades futuras, mas no momento ela é só vida latente à espera de se desenvolver. Hoje, nos fatos, o cristianismo está mais do lado do mundo do que ao lado de Cristo, enquanto o verdadeiro cristianismo encontra-se ainda no estado de boa nova. Todavia, é lógico e justo que a mente humana não possa expandir-se em direção a mais vastos horizontes, como o ideal cristão preconiza, se ela ainda não estiver madura para isso. E é lógico também que nos primitivos, tal ideia deva ser primeiramente usada como instrumento de defesa da vida em função dos interesses terrenos. Tudo isto está proporcionado às finalidades que a vida quer alcançar conforme o nível atingido e corresponde às leis da evolução. Numa fase inferior, é natural que o inimigo a vencer, contra quem se desabafa o instinto de luta, seja o próprio semelhante, porque a mente não é capaz de entender nada além disso. Mas é natural também que, com o desenvolvimento da inteligência, prefira-se enfrentar inimigos mais importantes, lutando para superar a animalidade contida em cada um, conquistar o ignoto, revelar o mistério e fazer que o amor seja não somente para a mulher com a finalidade de gerar, mas também o amor do super-ser, que através do ideal encarna um tipo superior de vida. A função das religiões é exatamente cultivar, armazenar e oferecer tais modelos para que eles possam ser imitados. É certo que existe contradição entre o programa evangélico, como ele foi traçado por Cristo, e a sua realização prática na vida dos seus seguidores, sejam eles pastores ou rebanho. O mundo, com os seus cidadãos,
não se deixou de nenhum modo vencer por Cristo e continuou com os seus métodos. Mas isto se explica. Quando um ideal desce à Terra, o contraste entre ele e o mundo é inevitável. Isto salta à vista imediatamente. No entanto, a contradição é sanável, resolvendo-se com o conceito de evolução. A solução está em entender o Evangelho em sentido dinâmico evolucionista e não estático definitivo, observando-o como um processo em formação que se projeta e se cumpre no futuro, e não como uma posição fixada no presente. Mas, se isto explica e justifica o estado atual, nem por isso o altera, permanecendo o fato de ser uma contradição. A solução está na transformação de tudo por evolução, algo que só podendo acontecer com o tempo, encontra-se hoje em posição de espera perante o futuro. Permanece, no entanto, a contradição, a qual é bom observarmos para compreendê-la, pois dessa forma, mesmo que isto revele sua negatividade, é possível prever os seus futuros desenvolvimentos. Observemo-la então. O Evangelho fala clara e repetidamente a respeito da posse de bens, de um modo que não deixa dúvidas. Abre aspas. Se quiseres ser perfeito, vai, vende o que tens e dê tudo aos pobres. Em verdade vos digo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Sim, repito-vos, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não acumuleis tesouros na terra. Ninguém pode servir a dois senhores, ou amará um e odiará o outro, ou se afeiçoará a este e desprezará a aquele. Não podereis servir a Deus e a Mamom. Quem dentre vós não renuncia a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Fecha aspas. Os banqueiros mais bem informados calculam valer entre 10 a 15 bilhões de dólares as riquezas do Vaticano, que possui grandes investimentos em bancos, seguros, produtos químicos, aço, construções, imóveis, etc. Os dividendos servem para manter de pé toda a organização, inclusive as obras de beneficência. Sobre estas estradas, o Vaticano, pelo menos até hoje, no início de 1965, na Itália, não paga impostos. O que se dizer então dos séculos passados, quando a Igreja, com o poder temporal, tinha se submergido no mundo até o pescoço, exigindo impostos, armando exércitos e ligando-se à política? A contradição justifica-se, mas é evidente. O que a justifica são as inderrogáveis exigências do ambiente social do mundo, onde não sabemos nos imaginar fazendo parte de alguma organização que não possua meios. Eles são indispensáveis à Igreja para ela cumprir a sua função. Mas então o erro de previsão é de Cristo, pois, para poder funcionar na Terra, o cristianismo devia renunciar a ser perfeito, indo contra o conselho de Cristo. Os primeiros a estar em falta são os próprios pastores. E se semelhante exemplo vem deles, o que deverão fazer então os seus discípulos? Mas será culpa da Igreja o fato de estar ela obrigada a isto para poder cumprir o seu mandato? E se a culpa não é da Igreja, como lançá-la sobre Cristo? Se um representante do Vaticano perguntasse a Cristo, abre aspas, o que devo fazer para obter a vida eterna? Fecha aspas. Certamente Cristo não poderia responder outra coisa senão, abre aspas, se quiseres ser perfeito, vai, vende o que tens. Fecha aspas. E a Igreja deveria objetar, abre aspas, se queres que eu cumpra a tua ordem de representar-te na terra, devo possuir os meios do mundo.
fecha aspas. Mas a ordem é clara, abre aspas, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Apacenta as minhas ovelhas, fecha aspas. Não havia, portanto, outra escolha. Para poder obedecer de um lado, era necessário desobedecer do outro. Para poder cumprir o mandato, era imprescindível renunciar a ser perfeito. Não havia outra alternativa senão adaptar-se à terra e pactuar com o mundo inimigo. Assim, não seguindo o conselho de Cristo, a igreja apossou-se de bens, ainda que isto necessariamente fizesse dela um instrumento imperfeito. Tendo de viver em casa alheia, o ideal devia aceitar as leis do mundo. A este preço, o cristianismo conseguiu sobreviver por 2000 anos, habitando a casa do inimigo. O problema está em saber se isto, que é uma necessidade imposta pela realidade da vida, representa uma traição de princípios, uma prostituição do ideal. É lícito arrogar-se a posição de representantes de Cristo sem, no entanto, seguir os seus ditames? E se tais ditames presumem a presença de heróis e mártires que não existem na prática, quem sobraria então para constituir a igreja no cumprimento do seu trabalho? Se a aplicação integral do Evangelho no mundo conduz à morte, de que serviria na terra uma igreja de santos transferida para o céu? Ela deve ser constituída de homens que saibam viver no mundo e não de santos devotados à morte. É assim que a igreja, estando sujeita às leis do mundo, do qual fatalmente ela faz parte, teve de se tornar uma organização terrena, sendo construída com o material humano corrente, pois não havia outra maneira para representar a Cristo. Tal fato, porém, ainda que seja inevitável, rebaixa imediatamente o nível desta organização até o plano terreno, colocando-a lado a lado com todas as demais para ser tratada como tal. Temos então uma igreja que, embora sendo igreja para santificar o mundo, tornou-se mundo, assemelhando-se assim àquilo que deveria ser o seu maior inimigo. Desse modo, ela se tornou administração de bens, burocracia, negócio, política, etc., descendo ao nível comum da luta pela vida. Mas podem os homens mudar seu modo de ser e assumir a forma mental evangélica tão afastada do seu mundo só pelo fato de fazerem parte da organização eclesiástica? O resultado desta simbiose entre Cristo e o mundo é que de cristão nada resta ao cristianismo atual senão pregação, retórica e hipocrisia. Impõe-se, pelo contrário, e prevalece o que na terra é mais importante, ou seja, a necessidade de administrar, algo indispensável tão logo se forma uma comunidade. Um pastor, vivendo com sua congregação perto de Roma, escrevia para mim e, por ser honesto, expressava sinceramente o seu pensamento, que se resumia em afirmar, abre aspas, o Evangelho mata, e que morte! Por isto existe a autoridade da Igreja, à qual confiar-se. Fecha aspas. Eis, portanto, a solução. Põe-se Cristo de lado e exercita-se o comando em seu nome. De resto, esta é a tendência normal dos administradores. Quem trabalha em nome de outros acaba por se tornar o produto do seu trabalho. Isto significa que o cristianismo atual não se constitui somente dos ensinamentos de Cristo, mas é um seu produto manipulado e adaptado depois pelos homens para seu próprio uso. Resultou disso uma igreja que, misturando humano e divino, tornou-se um produto de aparência híbrida, querendo ser as duas coisas, mas não sendo exclusivamente nenhuma nem outra. É como um jovem
que não sendo nem menino nem homem, está, porém, destinado a ser homem. Não se trata, portanto, de um produto híbrido, mas sim de uma forma de transição. Temos, tal como a alma e o corpo, um composto através do qual o humano imperfeito, para melhorar, lança-se em direção ao divino, e o divino, para elevar o humano, desce até ele. Isto não significa que Cristo tenha demonstrado desconhecer a natureza do homem ao lhe ditar um programa irrealizável, exigindo algo que esta pobre criatura não tem a capacidade de fazer. De fato, Cristo não lhe propôs o impossível. Pelo contrário, foi precisamente por conhecê-lo que ele, através do Evangelho, estabeleceu para o homem uma meta distante, em direção à qual este devia avançar para alcançá-la no fim. O estado atual do cristianismo não é, portanto, uma farsa perante Cristo, mas apenas a fase inicial de um processo evolutivo do qual ele, no Evangelho, expressou o ponto de chegada, a posição final. Trata-se de um estado de imperfeição transitória, que parece uma negação de Cristo, porque ainda não o alcança na sua plenitude, mas isto sucede apenas como uma primeira aproximação, constituindo uma imperfeição que, no entanto, está em marcha para chegar à perfeição evangélica e à plena afirmação de Cristo. É natural que, no meio do caminho, o ideal deva adaptar-se às condições do ambiente, assumindo posições humanas e até mesmo, quando não encontra outro modo para sobreviver na Terra, transformando-se em hipocrisia. Mas isto não é tão importante, pois mesmo tendo de lutar para nascer num ambiente adverso, a semente está no terreno. Também o ideal possui força. Alguma coisa do seu poder acaba por penetrar na alma humana. Torcido, vilipendiado, transviado e explorado, o ideal, apesar disso, existe na Terra e aí permanece, funcionando também à sua maneira, entre outras tantas forças da vida. Entretanto, espera e trabalha, serpenteia, penetra, enxerta-se e, depois de longa insistência, fixa-se finalmente nos espíritos. Trabalho lento, mas que no fim de cada milênio consegue fazer o homem avançar um passo em frente, ainda que pequeno. Pode-se fazer do ideal os mais diversos usos, mas quando se maneja uma coisa, um pouco dela sempre fica impregnado nas mãos. É certo que a função da evolução é melhorar, purificar e aperfeiçoar tudo, não podendo o cristianismo constituir uma exceção a esta regra. Ele se instalou num mundo onde tudo está em evolução, e justamente por ser um ideal, a sua função é realizá-lo. Se o Evangelho está no meio do mundo e se adapta a ele, tendo chegado ao ponto de conviver com o inimigo numa estranha simbiose, o que pode parecer degradação, isto apenas acontece para modificar o mundo até transformá-lo naquilo que o Evangelho quer. No seio do mundo, ele representa a semente do futuro, que pertence a toda semente e que é por ela esperado. A superação do passado é a tendência constante da vida, que luta por isto a cada instante. É assim que, ao longo do caminho da evolução, quanto mais retrocedemos no tempo, tanto mais vemos o mundo ficar forte e o cristianismo ter de se adaptar a ele. Devido ao princípio evolucionista, é natural que quanto mais se é atrasado, tanto mais a matéria prevalece sobre o espírito. Com o fim do período das catacumbas, das perseguições e dos mártires, esgotando-se o primeiro impulso dado por Cristo, o inimigo tomou a dianteira e a Igreja, com a conversão de Constantino, fixou-se materialmente com os pés na terra, tornando-se coisa do mundo.
Terá sido isso degradação do ideal? Não, foi necessidade histórica. O poder temporal foi o veículo material indispensável para que uma instituição, formada em grande parte de almas ainda toscas, pudesse sobreviver em tempos ferozes. Foi o meio imprescindível para que aquele primeiro núcleo de espiritualidade, perdido num mundo selvagem, pudesse percorrer todo o bimilenário caminho medieval e chegar até hoje, trazendo até nós o pensamento de Cristo. Foi necessário possuir bens até o ponto de tornar o sucessor de Cristo um dos reis da terra, como Senhor no mundo, ao qual o temporal integrou-se plenamente, colocando-se no mesmo nível espiritual, pois era forçado, como todos, a mergulhar na luta, usando os métodos mundanos baseados na força, na astúcia e na mentira política. Mas é também verdade que em tal mundo uma sociedade de santos teria sido destruída. Naquelas condições não havia outra escolha. Caso se quisesse sobreviver para cumprir o mandato de Cristo, era indispensável aceitar o ambiente e renunciar à aplicação integral do Evangelho. Mas eis que no mesmo processo, ligado à limitação de ter o ideal que se adaptar para descer, está implícita sua necessidade de fazer tudo evoluir e elevar-se sempre mais. O espiritual não pode viver separado do mundo, que representa o seu terreno de operações, pois lhe oferece o material a ser elaborado. Assim, o cristianismo, mesmo contribuindo para isso, não pôde progredir senão em função da evolução geral da humanidade. Assistimos, então, em relação à Igreja, a um contínuo trabalho que poderíamos chamar de polimento, pelo qual a posse de bens, adaptando-se aos tempos, pôde assumir formas cada vez menos materiais. Nada mais anti-evangélico podia haver, como antigamente, do que um governo de Estado com exércitos e poder político apoiado no espiritual. Depois, com a queda do temporal, o poder tornou-se somente econômico. Amanhã, numa sociedade mais avançada, quando for reconhecida a função vital das religiões, então o ato de sustentá-las, oferecendo os meios necessários para elas realizarem essa função, constituirá uma obrigação do Estado, que deve prover a satisfação de todas as necessidades da coletividade, incluindo as espirituais. Assim, a Igreja poderá libertar-se da posse material, pois lhe estarão assegurados, por parte do mundo, os meios para viver, o que lhe permitirá deixar de ser mundo. Mas, se todas as funções sociais, inclusive a religiosa, serão providas apenas numa futura sociedade orgânica, como se pode hoje, quando isso não sucede, eliminar a necessidade de possuir bens, se esta é uma condição indispensável para a realização daquela função? Trata-se de uma função que foi e é civilizadora, sendo de grande importância para a evolução. A Igreja, no passado, num mundo feroz de invasões bárbaras, teve de afirmar um princípio superior então desconhecido. Que portentosa luta teve de sustentar o espírito para se introduzir na casa de tamanho inimigo como era o mundo de então. A Igreja não pode progredir senão em relação às condições de vida oferecidas a ela pelo mundo, elevando-se na medida em que lhe seja permitido, através destas condições, desprender-se da posse de bens, desde que isso não a impeça de existir, condição necessária para ela cumprir a sua obra de civilização. Assim, o cristianismo também está sujeito ao processo evolutivo, que arrasta em seu seio tudo o que existe. É a vida inteira que progride no planeta, estando tudo envolvido nesse processo. Nenhuma instituição,
mesmo que se proclame sobrenatural, pode existir e funcionar fora das leis da vida. Então, não é culpa da Igreja se o atual baixo nível de evolução, que também é o seu, pois este é o nível da humanidade da qual ela faz parte, não a deixa ser 100% evangélica. Mas cada século altera um pouco esta percentagem da relação entre as duas partes, aumentando a parte evangelho e diminuindo a parte mundo. Assim se explica e justifica o estado presente, porquanto, se ele não corresponde a um cumprimento do evangelho, tal condição é apenas um não cumprimento em evolução, o que significa estar em via de correção para se cumprir progressivamente cada vez mais, constituindo uma negação que vai se invertendo gradativamente no sentido da afirmação. Graficamente, isto poderia ser expresso com o deslocamento em subida segundo uma linha oblíqua, movendo-se em relação a dois eixos ortogonais, um horizontal, que expressa o desenvolvimento da linha do tempo, e outro vertical, que partindo do ponto zero, a matéria, expressa o grau de espiritualização alcançado. Se a Igreja no passado começou a reinar na Terra, naquele plano de evolução, isto não foi para se realizar como potência material, mas sim porque este era um meio indispensável para poder sobreviver e funcionar até onde fosse possível como potência espiritual. Se isto hoje justifica o passado involuído, por outro lado exige que ele seja superado, para ela retomar, o mais rapidamente possível, o caminho em direção ao alto, à sua verdadeira meta, que é espiritual. Em qualquer fase do desenvolvimento, a tendência constante deve ser aproximar-se do Evangelho, lutando para superar todos os obstáculos que separam a Igreja da sua realização. O verdadeiro objetivo é superar o mundo e não instalar-se na Terra, e muito menos reinar nela. As adaptações através das quais o ideal desce ao nível humano, embora possam ser um mal necessário, devem, no entanto, ser transitórias, sendo aceitáveis somente em vista de sua eliminação. É apenas neste sentido que elas são toleráveis. De outra maneira, constituem uma permanente corrupção e negação do ideal, condição que o leva ao fim. Se desaparecer esta esperança de salvação futura, dada por um endireitamento de posições em sentido evangélico, o cristianismo não terá mais razão de existir, de modo que as leis da vida acabarão por eliminá-lo, como fazem com todas as coisas que não cumprem a função para a qual existem. Assim terá lugar a sua substituição por outras formas religiosas, constituídas por outros homens e instituições. Estes, então, farão o que o cristianismo dos primeiros 2 milênios ainda não fez. Cristo faz parte das leis da vida, e nada pode detê-las. Desse modo, quando procuram paralisá-las, os homens são afastados, e Cristo continua avançando sem eles. É verdade que a Igreja, tornando-se Estado para poder sobreviver no mundo, devia governar. Porém, apesar de santidade e perfeição levarem certamente para o céu, não se governa na terra com essas qualidades. Também é verdade que muitas coisas, admitidas por várias razões como lícitas no feroz mundo medieval, já não são mais necessárias hoje, pois a humanidade passou a formas de vida mais justas e evoluídas. Quem governa pode, em certos momentos, ser forçado a colocar-se em proporção ao grau de evolução dos governados, mas deve estar sempre à frente, um passo mais avançado que os outros. Este caso do cristianismo faz parte do fenômeno da transformação matéria-espírito,
que representa um deslocamento biológico profundo e que, por isso, não pode verificar-se num dia, sendo, como tantos outros, um processo de crescimento da vida. Ele somente pode realizar-se lentamente, por graus sucessivos, da mesma maneira que se realiza a evolução em todos os seus níveis. Estas transformações são o resultado de maturações e equilíbrios, de impulsos proporcionais às reservas de energia, às possibilidades de esforço e, ao fim, a alcançar. Transformar-se de repente, com impulsos de improviso, pode pôr em perigo a sobrevivência, fato de enorme importância. Não podemos nos escandalizar com o estado atual, quando sabemos que ele, apesar de involuído, encontra-se apenas no início e que está inserido dentro de um irrefreável transformismo, pelo qual é levado em direção ao alto. Sabemos que tais posições, mais avançadas ou mais atrasadas, nada mais são senão momentos de um processo evolutivo destinado a levar tudo à perfeição. Para se compreender o cristianismo, é necessário se referir a ele como um fenômeno progressivo, concebendo-o como uma gradual realização do programa de Cristo. O tão condenado princípio evolucionista é justamente o conceito que pode justificar a Igreja, lançando-a da sua velha posição estática no dinamismo da vida, e assim fazendo dela um fenômeno em evolução. A perspectiva então muda completamente, abrindo-se em direção a mais vastos horizontes. O dogmatismo conservador transforma-se numa marcha em ascensão. Tudo se vivifica porque está animado da potência do Espírito, que toma posse do fenômeno para levá-lo cada vez mais adiante. Observemos a grandiosidade deste fenômeno sobre o fundo do transformismo universal, físico, dinâmico, psíquico, que analisamos exaustivamente em A Grande Síntese. A descida dos ideais e a evolução das religiões nada mais são senão um momento desse fenômeno. Então a vida assume um significado profundo, porque se revela como uma progressiva espiritualização no seio do evolucionismo universal. As religiões, por sua vez, assumem uma verdadeira função biológica, porquanto elas representam o ideal que, descendo à Terra, vem de mais avançados planos de existência para levar o homem até eles. É assim que, mesmo perante a ciência materialista, as religiões adquirem um significado biológico positivo, na medida em que elas, promovendo a espiritualização, cumprem uma função evolucionista fundamental. A grande marcha da vida é nesta direção. Trata-se de uma espiritualização no sentido lato, que abraça, investe e arrasta todas as formas de existência, desde o seu nível mais baixo, a matéria, até o evolutivamente mais alto, o espírito. Como diria Teilhard de Chardin, a biosfera formou-se sobre a geosfera planetária para realizar a função de transformar a geosfera em noosfera. A cada dia, um incontável número de plantas transforma em material orgânico a matéria-prima inorgânica, assimilando-a em seu organismo. Bilhões de animais comem e assimilam este material, transformando-o em carne e assim levando-o a um nível mais alto. Bilhões de seres humanos, sem poderem deter-se, devem ingerir para viver montanhas de toneladas deste material que plantas e animais lhe fornecem, transformando-o em substância ainda mais evoluída na forma de nervos e cérebro, que são produtores de dinamismo volitivo e mental. Gradualmente, a quantidade diminui em favor da qualidade, na qual ela se transforma,
destilando e concentrando os valores espalhados na massa. Para que serve esta contínua ingestão de matéria de grau menos evoluído, colocada assim em circulação, senão para cumprir funções cada vez mais elevadas em organismos mais evoluídos? Começando pelas plantas assimiladoras do terreno e depois elevando-se até o homem, vemos que do seu estado inorgânico, a matéria passa por uma elaboração contínua, na qual seus átomos componentes chegam ao estado orgânico da vida e atingem o nível nervoso e cerebral, no qual devem saber funcionar como elementos do instrumento usado pelo pensamento, dispondo-se a colaborar de mil maneiras e devendo aprender muitas coisas. Assistimos, assim, a uma espécie de curso de educação da matéria. Neste processo, o ser mais evoluído aproveita o trabalho feito pelos menos evoluídos, e a vida, à semelhança de uma pirâmide, eleva-se em direção a planos mais altos, apoiando-se nos mais baixos. Por sua vez, o material de tipo inferior, que serve e ajuda com o seu trabalho mais rudimentar à execução de outro mais avançado, também é levado a avançar ao tomar parte de organismos e ficar, portanto, envolvido com trabalhos mais complexos. Quem domina e dirige todo este processo é o elemento que está evolutivamente mais elevado, isto é, o espírito. Na escala evolutiva, existe uma hierarquia de valores, pela qual quem é mais avançado utiliza como instrumento quem é mais atrasado, mas ao mesmo tempo o educa, levando-o a viver coordenado com outros elementos no seio de unidades mais complexas e assim a funcionar em formas sempre mais evoluídas. Maravilhosa e complexa organização da vida, pela qual quem é mais avançado volta-se em direção aos que lhe são inferiores para admiti-los no seu próprio trabalho, mas ao mesmo tempo com isto envolve-os e arrasta-os consigo na sua própria evolução. Com este método, a vida caminha em direção à sua espiritualização, da qual hoje já se percebem os primeiros sintomas, expressos pelo processo de cerebralização ao qual está submetida a humanidade, fenômeno hoje mais evidente, dado que ela o está vivendo mais intensamente na atual curva do seu transformismo evolutivo. Esta rápida passagem do antigo tipo de vida no plano físico a um tipo nervoso e cerebral, característica de nosso tempo, nada mais é senão um sintoma que precede um imenso desenvolvimento futuro. Esta deverá ser a direção a ser tomada agora pela evolução da vida, que atingiu no planeta o seu superior grau de humanidade. Deste imenso movimento fazem parte as religiões. Enquanto a matéria sobe até se tornar instrumento da psique, os ideais descem para ajudar a realização deste transformismo espiritualizante, cumprindo uma função biológica, razão pela qual as religiões, uma vez que fazem parte do perene processo evolutivo, não podem morrer. Mas, justamente por isso, elas devem se renovar, como faz a vida a cada momento, da qual elas fazem parte. Renovar-se significa melhorar. Por isso, em comparação com o que nos espera no futuro, não nos deve surpreender o atual estado involuído. Hoje, exatamente pelo fato de ser frequentemente uma farsa, o ideal está destinado a se converter em verdade. As reações da lei de Deus ocupam-se em corrigir todos os nossos defeitos. Assim realiza-se a evolução, sendo fatal que tal melhoramento, hoje eliminado da realidade da vida por ser considerado utopia, transforme-se amanhã nesta realidade.
Isto custará esforço e muitas dores, mas é este trabalho criador que dá significado e valor à vida. Apesar de tudo, Cristo brilha como um farol no futuro. O Evangelho é um fenômeno em evolução, constituindo-se num caminho para alcançar aquele centro de luz. Se assim tudo se explica e justifica, pois tudo, por evolução, deverá passar da imperfeição à perfeição, seria possível concluir-se, então, que não haverá outra coisa a fazer senão esperar a evolução se cumprir? Dada a condição da maioria dominante, adormecida perante o ideal, o que poderão fazer aqueles poucos mais avançados, para os quais chegou a hora da realização, se eles, em vez de permanecer com a massa humana, que religiosa ou não, formam o mundo, querem estar do lado de Cristo? Como tais indivíduos poderão encontrar-se à vontade no rebanho, compartilhando com a respectiva psicologia e métodos? Como é possível aceitar esta condição para adaptar-se ao mundo? O Evangelho está feito para nos santificarmos individualmente e para transformar as massas, fazendo delas uma soma de indivíduos assim santificados. Mas termina emborcado quando dele se faz um meio para governar. Também os seguidores de Cristo queriam torná-lo um chefe de governo, mas ele recusou todo o poder terreno. Trata-se de duas psicologias e finalidades diversas, uma dirigida à terra e outra dirigida ao céu. O seguidor de Cristo é um tipo de indivíduo diferente do seguidor do mundo. Entre os dois há um abismo, porque cada um vê e entende o outro em posição emborcada. Eles falam línguas distintas e atuam com mentes diferentes. Há um muro entre os dois, dado pela distância que separa um plano evolutivo do outro. O grau social ou a posição hierárquica no grupo a que se pertence não tem importância. O que vale de fato é o tipo de homem e não a sua veste. Quem inverte o mundo para viver com Cristo não pode estar de acordo com quem inverte Cristo para viver no mundo. As metas são opostas. A tendência da vida é que entre semelhantes haja atração e que entre os não semelhantes, quando não se compensam por complementaridade, haja repulsão. Nos dois casos, devido ao diferente nível evolutivo, a forma de entender as coisas é demasiado diferente. Para quem está espiritualmente mais avançado, a vida na Terra não representa a satisfação dos seus próprios desejos, mas sim exílio, sacrifício e missão. Ele pode sentir também amor pelos irmãos atrasados, mas não pode compartilhar os respectivos instintos, psicologia e conduta. As formas comuns de religião estão feitas para a maioria e não para a exceção. Então, escondendo-se das filas e permanecendo fora das massas daqueles cristãos que pertencem ao mundo da exterioridade formal, o indivíduo verdadeiramente espiritual afasta-se silenciosamente para retrair-se numa religião de substância ao lado de Cristo. Quem compreendeu e vive o Cristo não pode se adaptar a retroceder a um nível evolutivo inferior, como exige a maioria, que gostaria de rebaixar todas as coisas ao seu plano. Tudo isto leva tal indivíduo a isolar-se do mundo, o que constitui vantagem. Contudo, ele não se isola de Cristo, pelo contrário, avizinha-se ainda mais dele. Através de uma íntima atitude de espírito, estabelece-se entre a sua alma e Deus um colóquio no qual nenhuma autoridade espiritual terrena pode intervir. Quem quer se tornar santo, faz isso por sua conta perante Deus,
e não perante o mundo, do qual não tem nenhuma necessidade. Os julgamentos mundanos não lhe interessam, mas apenas os de Deus. A santidade dos outros pode ser utilizada pelos homens como estandarte que dá brilho ao próprio grupo, mas só Deus pode julgá-la. É inútil procurar salvar-se cobrindo-se com o manto dos santos. Os ideais vividos por eles permanecem distantes do sermão e da ostentação que deles faz o mundo para as suas finalidades, pois atuam a sério, enquanto o mundo desejaria apenas fazer crer. Mas há momentos na história em que as sagacidades e poderes humanos não têm mais valor. Então, quem não se manteve seriamente em contato com Deus está perdido. Enganando a Cristo, tentando reduzir a aplicação de seu programa somente a palavras, a humanidade redime-se pelo avesso, porquanto, procurando eximir-se com as suas adaptações terrenas, termina por construir a sua própria cruz. Hoje, essa cruz já está pronta, e o Evangelho, que não foi aplicado por convicção e por amor, deverá ser aplicado à força. E é sobre essa cruz que a humanidade deverá ser pregada, porque a evolução em direção ao Espírito deve cumprir-se, pois não é possível fugir à lei de Deus. Final do capítulo 8.